Começa agora o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Luiz Henrique. Olá, 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 boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, nessa quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, obrigado por você que nos acompanha no dial do seu carro, no YouTube, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Eu sou o Sêmio Timene e estou na boa companhia de Luiz Henrique. Boa tarde, Luiz. Salve, salve, queridos ouvintes. Aí, Jaque, você colocou assim a filmagem de frente. Aí a gente tá feliz agora, porque ontem apareceu só agora, assim, gente, olhando ali para aquela câmera. Eu não engordo não, né, que já que nessa câmera... Você tá ótimo, Sêmio. Isso é resenha de Luiz, tá? Bafucado. Não, ontem um ouvinte do programa veio brigar comigo, dizendo que é pra eu brigar com o Luiz, pra ele não me chamar mais de gordinho. Oh, meu Deus. Quem foi? Você lembra? O grande Beto Carburalto. Beto, um beijo pra ele. Beto, puxa saco. Que ele deve estar ouvindo a gente agora. Excesso de fofurice libanesa. Pronto, assim pode. Professor Kellerman Martins já está conosco, ele que é o capitão do bloco Líderes em Ação. Boa tarde, Kellerman. Hoje a gente tem reservado quem para brilhantar o nosso quadro? Ora, nós temos hoje a alegria de ter na nossa coluna Líderes em Ação, professor Paulo de Paula, um grande empresário da nossa cidade, fundou uma instituição, Sêmio, que tem uma participação imensa de contribuição na classe empresarial. Não só empresarial como profissional. Muitos advogados, dentistas, administradores, etc., passaram por lá e hoje brilham no mercado. Então, uma pessoa que tem uma significância muito grande para o nosso estado e é um grande líder. Eu posso dizer isso porque também trabalhei diretamente com ele. E nós vamos ter a alegria de ter a presença desse empresário, que é um ser humano também extraordinário, na nossa coluna de hoje. Professor Paulo de Paula, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado, amigo. Muito feliz de estar com vocês, hein? Olha, o professor Kellerman, que é um admirador de longa data, o senhor bem conhece, é amigo dele há muitos e muitos anos. Quando sugeriu o seu nome, eu digo maravilha, porque dentre os vários empreendedores desse estado, ele bem representa aí a educação, que é tão importante para o nosso mundo, como não, gerador de emprego e renda, porque esses profissionais vão ao mercado depois. Paulo de Paula, que tem entre as várias realizações da vida dele, a UNP, tão conhecida de todos nós. Daqui a pouco a gente vai bater um papo focado nele. Exatamente. E agora, você quer o quê? Não, vamos só pra gente encerrar, dizer que a penúltima notícia do dia, que fala sobre a prorrogação. Importante as pessoas entenderem, né, que já foi decidido, né, tá no Diário Oficial, a prorrogação das medidas sanitárias até o próximo dia 23 de junho pelo governo do estado. De acordo com o documento, estão mantidas restrições como o toque de recolher entre 22 e 5 horas, inclusive aos domingos e feriados. Em contrapartida, o texto permite realização para eventos corporativos de até 50 pessoas. Não vai o caso dos grandes eventos da KM, porque dá 5 mil pessoas. Não pode ainda, viu, mas 50 pessoas, até 50 pessoas, os eventos corporativos estão autorizados. E a outra notícia que o Luiz quer destacar, que é importante a gente destacar, os jogadores da seleção brasileira, enfim, quebraram silêncio e se manifestaram publicamente sobre a realização da Copa América no Brasil. Luiz, a notícia é longa e eu vou dar a minha percepção. Minha percepção é a seguinte, e foi claro isso daí. Eles disseram, olha, a gente não se mete em política. O que a gente quer não é porque está sendo no Brasil, é porque não deveria ter a Copa América, não é porque é só no Brasil. Não deveria ter. Mas a gente que sonha desde criança em vestir a camisa da seleção vai entrar em campo e vai jogar. Meu comentário também é bem objetivo. Ao longo da semana nós tivemos uma declaração de jogador, que foi do Casimiro quando acabou o primeiro jogo. Capitão da seleção brasileira. Não, capitão é Marquinhos. O Casimiro é nosso volante. Tem aquela história de... Enfim, o Casimiro na semana passada ele disse assim, inclusive com sotaque espanhol. Ele, em português, com sotaque espanhol. Ele disse, está muito clara a nossa opinião. Esses 2 jogos foram transmitidos pela Rede Globo de televisão. E ontem, aguardava-se um pronunciamento do técnico Tite, dos jogadores, o tal do manifesto. Muita coisa aconteceu ao longo da semana. Mas eu queria elogiar aqui a postura do técnico Tite. Por mais que critiquem, colocaram foto dele com o ex-presidente Lula e quiseram polemizar. Mas ele se manteve calado. E ontem deu uma declaração, né? Eu tenho minhas opiniões, tenho minhas convicções, mas vou me ater às 4 linhas do campo. Me pareceu de bom tom. Sem dúvida. E agora, o que eu queria encerrar mudou de posição.
Porque a primeira posição, o repórter perguntou se ele receberia o presidente da nossa nação. Ele disse que não. E ele disse que não. Eu não vi essa notícia. Mas ele se coloca como alguém que não quer se meter na política. E acho correto. Deveria ter sido a resposta na primeira ocasião. Por isso gerou o burburinho, entendeu, Luiz? Luiz? Teve muitas ilações, teve muita fofoca também. O próprio Neymar veio a público na rede social e dizer, estão falando muita besteira, não é isso que a gente pensa. Isso. Mas o resumo da ópera é o seguinte, o jogo acabou ontem, foi 2-0, um gol do Neymar, um gol do Paquetá, um golaço por sinal, o time jogou bem, são 6 jogos, 6 vitórias, os números de Tite são incontestáveis. Do ponto de vista, eu não tenho a menor numérico, dúvida. não é momento pro Tite sair. Tem muita gente defendendo, dizendo que Bolsonaro ligou para a CBF, para Renato Gaúcho ser o técnico. Começa o moído. Meu Deus. Mas a verdade é que quando acabou o jogo ontem, o zagueiro da seleção, capitão no time de ontem, Marquinhos, um homem muito inteligente, fala 4 idiomas, joga no PSG, foi lá dar entrevista. E ele disse claramente, olha, em nenhum momento a gente cogitou não jogar, até porque esta camisa é o sonho de todos nós jogadores. A gente cresceu vendo os nossos ídolos usarem essa camisa. Rapaz, depois estabeleceu-se um silêncio entre Galvão Bueno, Casagrande. Eles não tinham o que dizer. Porque eles esperavam algo mais contundente. Sim, certamente. E aí a única pergunta que eu faço é, se a Rede Globo de televisão tivesse os direitos autorais da Copa América, será que a gente estava essa semana toda debatendo? Eu acho que não. Uma ótima pergunta. A pergunta que não quer calar é só essa. Porque quando acabou ontem, Galvão, nós nos encontramos. Aí ele já disse a agenda da próxima semana, dos próximos dias. No final de semana tem Campeonato Brasileiro, tem futebol feminino, tem Copa, tem pré-olímpico, não tem a seleção olímpica. Meu amigo, ele já lhe apresentou, população, 5 ou 6 programações que a Rede Globo vai transmitir nos próximos 7 dias. Não tem Covid. E que não tem Copa América. Não, e que não tem Covid. E não tem Os Covid. hipócritas dizem que não. Então, assim, sabe, aí Casagrande falou as besteiras que sempre fala, lamentavelmente, né? Isso. E ontem quebrou-se um tabu, depois de 36 anos o Brasil vence o Paraguai. E para finalizar, meus queridos, Argentina e Colômbia jogaram ontem com 10 mil pessoas no estádio em Barranquilha. Esses países que não quiseram fazer a Copa América. Então, gente, não é sobre ciência, não é sobre... É comércio, é negócio puro, tá? Então, a gente não briguem não fiquem perdendo tempo com isso não. Vai ter Copa América, o Brasil vai jogar, espero que seja campeão. Gostei ontem é o foco. E aí o último comentário pra gente chamar o intervalo e na volta, professor Paulo de Paula conosco aqui, que é o maior título que alguém ostenta quando senta nessa cadeira, é professor. Então, por isso que eu chamo o professor Kellerman, ele nunca foi meu professor. Né? Eu vou lhe chamar de professor também agora. Ele é seu professor, né, Paulo? Professor. E uma última coisa que eu me lembrei aqui, foi a última frase de ontem da transmissão. O Caio, que é um excelente comentarista, muito bom senso, mas ele chegou e disse assim, que fique claro, que todas as medidas sejam tomadas e que fique claro que não era desejo nem da seleção, nem da comissão técnica, nem dos jogadores, nem da comissão técnica a realização da Copa América. Aí eu quase pedi para dizer, amigo, quando você quer participar de uma live, que você pede para participar, quase eu pedi para participar lá, dizer... Foi que disse isso a tu, macho? Se o jogador acabou de dizer que quer jogar e vai jogar. Sabe? É chocante. É chocante. Olha, em relação à Copa América, eu não me lembro mais do que eu ia falar, não. Esqueci. Então vamos pro rápido. Vai ter Copa América. Vai ter Copa América. Não, vai ter sim Copa América, vai dar tudo certo. Lembrei. Seguinte, é que ontem na CPI lá, na CPI boba da Covid, alguém virou para o ministro da Saúde e disse assim, mas o senhor não, olha, vão ser cerca de 500 pessoas das várias comissões técnicas, jogadores, 500 pessoas, dá pra gente controlar, vão ficar nos hotéis, só vão jogar a partida. Aí um senador lá levantou e disse, não, e os jornalistas que passam de 2.000? Aí eu fiz uma tabuada, caramba, são 16 seleções. Se passa de 2.000, dá 6 jornalistas por cada seleção. Não existe isso. Não vem não. Não vem. A gente sabe que não vem. Basta dizer que ontem, no protocolo do Paraguai, quando acabou a entrevista, o jornalista era um paraguaio falando em portunhol, entrevistou o Marquinhos e o próprio Galvão disse, olha, nossos repórteres não estão em campo porque é um protocolo daquele país. Porque quando acaba, meu irmão, vai ser um repórter do SBT então que vai lá e vai era fake news, era pra paredar ontem o Queiroga. Rápido intervalo comercial, na volta, energia boa, positiva, porque pensa um homem que emana energia positiva, é Paulo de Paula. Vamos pro rápido intervalo, voltamos já. Professor Kellerman, bola com você. Vamos apresentar aí a quem não, por acaso, não conhece quem é Paulo de Paula. Quem é Paulo de Paula? Muito bem. Para mim é uma alegria receber o professor Paulo de Paula, porque além de um grande empresário, de um grande ser humano, é também um amigo, né? E para mim é uma alegria. Ele está aqui pela competência.
mas unir as duas coisas é muito bom, Sem Sêmio. dúvida. Professor Paulo de Paula é mestre em administração pela UFRN, é fundador e chanceler, foi fundador e chanceler da Universidade Potiguar, UNP, sócio fundador do Colégio Porto, um colégio que está aí, muito em evidência, com grandes resultados, autor do livro Eu Sou, Eu Posso, e também foi pioneiro, Sêmio, em EAD, ensino à distância no ensino superior brasileiro. Muita gente não sabe disso. Pois é. Valoriza tanta coisa. De fora. Nós temos a alegria de ter aqui um potiguar como um pioneiro no ensino à distância. E aqui uma pessoa da terra, e eu gostaria de já, antes de passar a palavra, Sêmio, começar o seguinte: eu trouxe Osiris Silva, que é uma das maiores sumidades desse país, criador da Embraer, da Varig, da Companhia Aérea Brasileira, um brasileiro que tem, Sêmio, nada mais, nada menos do que mais de 10 títulos de doutor honoris causa pelas principais universidades mundiais. Pois esse brasileiro, aqui em Natal, em 2010, numa conversa, ele disse assim: Kellermann, o brasileiro não reconhece os seus heróis e os mata. Diferente. Por que é que Maradona continua sendo quem é na Argentina e Pelé não é no Brasil? E ele deu esse exemplo. Então, a gente tem que tirar, Luiz, isso é uma coisa impregnada. Parece que falar de coisa ruim é gostoso, é bom, é uma briga, é um pódio. Nós temos pessoas aqui na nossa terra de grande valor. E a contribuição de professor Paulo de Paula para o estado do Rio Grande do Norte já deveria ter outro patamar de reconhecimento pelas autoridades locais, porque o legado que ele já construiu continua reverberando, que a educação tem essa magia sempre. Sem dúvida. De uma vez você desenvolvendo alguém, né, ele continuar emanando todo o conhecimento, né, tudo que ele aprendeu, ele continua numa grande corrente do bem disseminando. Sem dúvida. Né? Então é este profissional, é este líder e essa pessoa humana que nós temos a alegria de ter ele aqui como convidado da coluna de hoje. Paulo, eu tô achando que ele quer fazer você chorar, viu? Tá mexendo aqui com todas as minhas células. Muito obrigado, Kellermann. A gente realmente é muito amigo, temos uma história longa e de muitos frutos. Nós bem jovens, você mais do que eu na época. E na verdade nós quebramos muitos paradigmas juntos na gestão universitária. Dr. Osiris, eu tive o prazer de ser amigo pessoal dele. Ele era consultor, diretor da Anima, por sinal, a coincidência que comprou a UNP agora, e eu ia muito a São Paulo e a gente almoçava, e Daniel Castanho, ele, várias vezes, eu tive realmente estar do lado dele, ele já mais velho, né, mas ele passa uma serenidade, passa conteúdo, e você vê a figura humana sair brotando dele o tempo inteiro, né? Bacana. Um grande homem. E nessa história que lhe traz um Osiris Silva do seu lado ali aconselhar, essa história começa lá atrás, quando esse mineiro que fez, eu conheço porque é a história dele, viu, gente? Eu tive a alegria, a convite de Luiz Henrique, participar de uma palestra que ele deu para 20 amigos e lá na Vox to You. E aqui fica o meu protesto que tem que fazer mais e mais aquela palestra. Aquela palestra tem que percorrer o Brasil inteiro. E esse mineiro que se criou em São Paulo na adolescência e que de repente vai para a aeronáutica, como é que ele vem bater em Natal? Então, a história minha é muito legal, porque eu sou filho de pais analfabetos, pessoas muito sensíveis, com muito amor no coração, e nasci lá na roça, lá nas Brenhas de Minas Gerais, lá em Pratápolis. Quando eu nasci, a cidade tinha 15 mil habitantes, porque tinha um distrito grande, o distrito de Itaú saiu, hoje Pratápolis tem 8 mil habitantes ainda. E foi muito legal essa caminhada, e
eu tive depois em Cospé um tempo, de Minas também, lá fui seminarista 2 anos. Menino pobre tinha 2 chances para estudar, seminário e Forças Armadas. Eu fiz as 2. E depois fui para Mogi das Cruzes, e lá eu tive a oportunidade de estudar num colégio de um padre que fundou uma universidade, e fiquei com isso na cabeça. E é interessante que eu falo isso no livro, que eu fui me despedir dele e ele brincou comigo, reze de novo o Pai Nosso em latim, a mesma coisa que ele pediu quando eu cheguei para me dar uma bolsa de estudo. E eu disse, olha, Padre Melo, eu tinha passado para Barbacena, Escola Preparatória de Cadete do Ar, mudei de casta. E aí fui lá me despedir, e ele agradecia a bolsa, tudo que ele tinha feito por mim, e disse, olha, um dia eu vou montar uma universidade. Ele falou, vai, Paulinho, vai para Barbacena, vai. Então, como eu cheguei em Natal, saí oficial aviador, e fiquei em Natal, fui instrutor de jato, e por uma condição familiar morreu meu ex-sogro, Cansanção, Galvão Mesquita e Casalucas, e eu então fui obrigado, com 27 anos, eu era Top Gun, piloto, instrutor, relações públicas do Catra, né? Me achava, né? Todo mundo tinha um bigodão, tenente, né? Revólver do lado, macacão de voo laranja, às vezes azul, às vezes laranja. Óculos aviador. Óculos de aviador, fazendo acrobacia na ala, soltando bomba, foguete, realmente era um espetáculo. E eu fui pilotar um balcão lá em Galvão Mesquita. E lá em Galvão Mesquita, eu tive a oportunidade de fazer a minha meu pós-doutorado em administração no balcão. Eu passei 2 anos no balcão de Galvão Mesquita e para aprender junto com os meninos, sendo presidente da empresa. E foi um aprendizado, e nós fizemos a maior revolução que eu participei na minha vida, foi Galvão Mesquita e Casalux, porque era uma empresa que tinha 6 meses de atraso, inflação de 70% ao mês. Já imaginou? 70% ao mês, as maquininhas funcionavam. Quando a pessoa recebia o salário, tinha que comprar no mesmo dia tudo, porque no dia seguinte subiu o preço. E então nós fizemos uma revolução. Era uma empresa antiga de 50 anos, e nós transformamos essa empresa, junto com o grupo existente, numa empresa jovem. E passamos no 7º ano o maior pagador de ICMS do Estado. Lá eu aprendi as bases do comércio. Lucro é igual a margem vezes giro. Então, se a mercadoria gerar muito, a margem pode ser menor. E você paga a mercadoria que você vendeu e a que não vendeu, que fica na prateleira. Então, entender o que é grupo A, o que é 2080, o que é trabalhar com aquilo que gira. E nós diminuímos de 10 mil itens para 5 mil itens que giravam. E foi um aprendizado incrível. Concomitantemente, eu fazia o curso de especialização e depois mestrado de administração. Aliás, mestrado eu fiz depois, especialização, e todo dia eu conversava com o Padre Melo, vou montar a universidade. E aos 29 anos, eu fui a Brasília, e então, para saber como é que era isso, como é que montava uma faculdade. Natal não tinha uma faculdade particular, eu com 29 anos, sem ser professor, meus pais analfabetos, não tinha ninguém da família, nem empresário, nem educador, mas o sonho estava lá. E aí eu fui a Brasília, entendi como é que funcionava, e foram 2 anos de projeto, vieram os 3 primeiros cursos, mas é uma coisa incrível. Mas foi fácil, professor? Não foi muito difícil, porque hoje você monta logo de uma vez 10, 20 cursos. Na época era 3 em 3. 3, reconhecia os 3 e vinha mais 3. Foi administração... Contábeis e economia. A Unipec começou lá no Salesiano. À noite. À noite. Aluguei lá o Padre Ocini, foi fantástico. E a gente fritou o porco com a própria manha. Sem dinheiro, com muita vontade, com muita determinação. Mas o segredo é a determinação. O segredo é a fé. Porque aquele menino de pai analfabeto, aquele menino hiperativo, impulsivo e com déficit de atenção por problemas psicológicos, por traumas, eu tinha tudo para não ser nada. Mas aquele menino tinha um negócio dentro dele incrível. Ele tinha uma fé. Isso é que eu fui contar no meu livro, dizer por que aquele menino deu certo. Onde é que estavam as variáveis determinantes dos sentimentos daquele menino?
como é que era o jogo dentro daquele menino, da impotência, da rejeição, de se sentir com dificuldade de fazer as coisas, porque, poxa vida, primeiro ano primário eu fui descalço, fui o único aluno descalço da sala de aula. Imagine que você se impõe uma rejeição pelo grupo. Imagine como sofria aquele menino e sofreu a vida inteira, porque ele queria ser gente, mas ele tinha dentro dele um negócio espetacular, mas eu vou falar só mais na frente, tá bom? Eu já quero entrar agora. Mas aí, então, só para terminar, aí começou a faculdade, que eu já pensei, bom, agora entra aí, por favor. Professor, nós vivemos um momento muito delicado no país, né? E nós vamos fazer esse misto, muito da sua trajetória, da sua história, Isso. porque também tem muito, veja, gente, se você olha para gerações passadas, para comunidades, principalmente indo à África, você entende isso, a força que tem os mais velhos, passando de geração para geração, seus conhecimentos sólidos. Então a experiência ela é muito importante e nós vamos com certeza interagir com ela, mas já trazendo para uma ligação com o momento que vivemos, momento delicado, onde se coloca muito da dificuldade no país. Ora, nós vivemos um ranço tão grande do pessimismo que o Brasil teve um crescimento no trimestre no PIB de 1,2 acima das maiores potências do mundo e nós não conseguimos celebrar, né? Ali estava sempre atrás de uma notícia, não, mas veja, foi só o primeiro trimestre, não sei o quê. Então, professor, como empreendedor, nós temos aqui no Rio Grande do Norte uma dificuldade enorme, né? Governos que vêm após governos que não conseguem criar as condições para que o empreendedor prospere. E quando o empreendedor prospera, toda a sociedade prospera, porque ele gera emprego, ele gera renda, ele traz soluções. Enfim, como lidar com essas dificuldades atuais, onde tem muito mais pessoas dizendo que não vai dar certo, mas não matar o sonho, que foi o que fez você sem recursos financeiros, sem recursos materiais, e eu diria que até de competência para lidar com os grandes desafios que você tinha. Mas tinha algo em você que fez tudo isso ser movido e você ter sucesso. O que é que você pode dizer para essas pessoas que estão diante dessas dificuldades, professor? Olha, as dificuldades, ela é geral. Nós falamos, estamos no mesmo barco. Na verdade, nós estamos na mesma tempestade, com barcos diferentes, com situações diferentes. A situação é muito séria. Infelizmente, o Estado, eu não estou aqui para analisar o aspecto político, ok? Nem o passado, nem de governadores anteriores e tal, mas a verdade é que nós vivemos um marasmo econômico. E junto com isso veio essa Covid que pegou todo mundo, e o grande problema da Covid é a incerteza. Você não sabe como vai sair e como é que vai ser esse novo normal. Agora, só existe uma coisa: você ser realista, você entender que barco você está, e você olhar para o espelho e você olhar para dentro de você, que a nossa grande caminhada é dentro de si próprio. É isso aí. Porque o nosso negócio, a nossa família, todas as coisas, nós somos o único responsável pelas nossas decisões. Ah, mas é muito difícil. Sim, é difícil. Como é que eu resolvo? A pessoa tem que resolver primeiro a si próprio no processo. Ela tem que olhar para ela, fazer um estudo, como eu estou como pessoa, como está o meu casamento, como eu estou. É hora de reciclar o processo. Porque você não vai arrumar um lado se não arrumar o outro. Como eu estou como pessoa, como eu estou no meu interior. Como é que eu estou no meu casamento? Como é que está a minha espiritualidade? É hora de parar para pensar. O problema é muito sério. Não adianta sair fazendo as coisas atabalhoadamente. Você tem um pequeno negócio, poxa, meu restaurante não está legal. Não adianta, corta o mal pela raiz. Você vai logo, não fica tentando manter uma coisa que você está vendo que não vai resolver de curto prazo. Tem que reinventar. Você tem que usar a legislação, os incentivos que tem e reinventar o seu negócio. Não tem como, mas poxa vida, que chato você está falando aí porque a sua situação é diferente. Cada um está no seu barco. Não olhe o barco do outro e veja como usar o vento adequadamente e começar a acreditar, porque quando você pensa
positivamente, você se liga com o positivo. Se você se liga com o negativo, o que acontece? Quando você pensa no negativo, vem um cortisol em você, uma adrenalina, que coloca você numa situação de desconforto físico. Quando você vira a chave, eu sou grato, então a pessoa tem que parar e olhar, peraí, fazer uma análise. E o que eu tenho? Eu estou vivo, estou com saúde, meus filhos estão bem, essa situação é real. Eu tenho que enfrentar ela com realidade. Como eu sou efetivo para cortar o mal pela raiz? O que eu tenho que podar? Não vou esperar mais tempo. Eu tenho que buscar um novo caminho, eu tenho que me reinventar. Ou sair desse negócio e montar um outro negócio. Então, normalmente, nas crises aparecem as oportunidades também. A coisa não está fácil, cada um está sofrendo muito, as pessoas estão sofrendo, cada um no seu barco. Mas não adianta ficar botando culpa no governo, não adianta botar culpa não sei o que, A e B e C e D, porque Natal é assim, a terra do já foi, isso é tudo bobagem, onde você está é igual. Você tem que olhar para si próprio, reunir a família, diminuir a despesa, ser realista. Como é que vamos passar essa tempestade juntos? Como é que nós vamos nos amar mais juntos aqui na família? Como é que eu vou reencontrar comigo mesmo, que é a grande caminhada? Vai tomar decisão? Faz 3 perguntas. Eu quero, eu posso e eu necessito. Ok, eu quero isso, eu posso isso e eu necessito disto. Vai bem práticozinho no que ele tem, não inventa. Não é hora de comprar segunda casa, não é hora de trocar carro, não é hora de nada. É hora de mergulhar, humildade, serenidade, diminuir o custo da família, passar a tempestade, buscar uma alternativa. Tem uma frase sua sobre ser e ter, que está lá no livro, enfim, que eu queria que o senhor falasse aqui o que é ser, o que é ter. Que livro, Luiz? O do livro, que já é best-seller. Já é best-seller. A própria história do livro é interessante quando ele visita com os rabiscos aqui a editora e quando volta para Natal pega esses rabiscos, vai lá na vitrine, coloca, pede licença ao vendedor da livraria da Saraiva no aeroporto. Eu passei lá, lembrei de você agora semana passada. Põe lá rabisco, a boneca do livro, né? A boneca do livro e um ano depois, e um ano depois ele volta para encontrar o seu livro entre os mais vendidos do Brasil. Mas o que é ser, o que é ter para Paulo de Paula? Olha, é a velha dicotomia. É o mal, é o bem. O ter é a coisa mais maravilhosa do mundo. O ter é fantástico. Você só consegue ajudar o próximo se você tiver. Não adianta. Se você puder colaborar, dar emprego, pagar imposto, se você agregar valor ao próximo e também ter o conforto é lindo, é maravilhoso viver bem, comer bem, sem exagero, sem nada demais, ter o conforto, ter as necessidades básicas, todas elas feitas, mas o ter não traz a felicidade. O ser é essencial. O ser é você encontrar com o seu eu interior, com o seu eu superior. Quando você encontra consigo próprio, você pode estar em qualquer lugar bacana ou não, você vai estar feliz. Não é feliz o tempo inteiro, mas mais momentos felizes. E quando vier uma adversidade, você vai enfrentar com muito mais força, com muito mais tranquilidade. Você pode estar em Nova York, você pode estar no navio e querer se suicidar lá, não está feliz. Por quê? Vai dar os gatilhos em você da procura do ter, não tem limite. Então vamos ter. Como ele falou, ter é fundamental, ser é essencial. Só tem felicidade o que é interno, nada externo traz a felicidade. E ser grato, né, professor? Gratidão é tudo, né? Gratidão é tudo. Gratidão é a coisa que nos coloca, que abre os neurotransmissores da felicidade, sabe? Toda aquela coisa legal. Então a gratidão é a coisa mais linda do mundo. Kellermani. E nessa linha, né, que isso é um banho, sabe, Sêmio? É um bálsamo. Eu tô há mais de 30 anos entre ser executivo de multinacional que trabalhei, com 23 anos de KM, e eu tô ficando careca, eu ainda não sei, Sêmio. Se eu tô ficando, mas o povo diz, tô ficando careca, então eu vou usar o termo. Eu tô ficando... Sêmio ficará antes que você, tá vendo? Sêmio vai ficar antes, Sêmio. Então eu vou ficando ali observando e você vai me dizendo. Então, eu posso dizer pelo termo, estou ficando careca de saber que antes de ter uma grande empresa, você precisa ser uma grande pessoa.
E aqui tem uma coisa muito importante. Líderes que começam de baixo, Sêmio, de forma humilde, eles tendem a ter mais carinho e respeito em relação aos colaboradores, porque ele viveu aquela realidade, ele sabe como é que está lá embaixo. Agora, quando você recebe um prêmio aqui em cima e você não sabe como as pessoas recebem, muitas vezes a tendência é subestimar essa relação. E eu gostaria que, professor, eu tive a oportunidade de ser liderado na UNP e digo que você foi fundamental na minha carreira, né? Porque me deu autonomia, me deu liberdade para criar. Lógico que eu criei muitos atritos também, né? Num ambiente onde você tem de trazer a coisa nova, novos projetos, aquelas pessoas mais tradicionais da estrutura tendem a dizer isso não vai dar certo e tal, mas ele sempre estimulou. Então eu gostaria que para o líder, para o empreendedor, que não deve sair dessa crise sozinho, ele precisa contar com a força desses colaboradores, né? O que é que esse líder tem que fazer nesse sentido, professor, nesse momento? Bom, vamos voltar um pouquinho antes. Qual é a finalidade da empresa? A empresa deve atender ao cliente, aos funcionários e os acionistas. Se desequilibrar, essa empresa não vai ter longevidade. Então, voltando, cliente é tudo. O cliente tem que receber tapete vermelho, tem que abraçar o cliente, tem que dar loja iluminada, tem que ter um banheiro para ele, tem que ter o cafezinho, tem que ter água, tem que ter o preço justo, tem que ter o pós-venda. O cliente tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Se só você tiver aquela mercadoria, não suba o preço. Fidelize o cliente. Cliente é coisa para tratar com mimo. Os funcionários é a base, é o patrimônio do negócio. Você tem que saber como é que vive cada funcionário seu, onde ele mora, que ele pega ônibus, os filhos dele estudam aqui escola. Você tem que trabalhar com remuneração variada, você tem que fazê-lo participar nas decisões do processo. Tem que ser descentralizado a ação, como era na UNP, com 62 cursos de graduação e 120 de pós, totalmente descentralizado, com objetivos e metas definidas. Então, o funcionário, ele tem que se sentir partícipe das decisões. Ele tem que ser ouvido, ele tem que sentir, trabalhar, gostar. Quando ele chega na empresa, ele sorri e diz: que bom que eu estou aqui. Essa é a única lógica, essa é a lógica que vai dar lucro para o acionista. Então, o ideal é que o funcionário tenha projeto naquela empresa. A empresa é uma comunidade. As pessoas convivem mais tempo ali que com a família. Eles dão a vida deles. O que você tem, Luiz Henrique, de mais importante na sua vida? O que você tem, o patrimônio? É o tempo. Ele pega a vida dele e dá para aquela empresa. Quando as metas estão claras, os objetivos definidos, dividir em metas mensais, diária, de venda, seja o que for, esse povo ninguém segura. Não vai faltar mercadoria, vai comprar o adequado, vai cuidar do cliente. O povo do administrativo se sente também na área comercial, não só na área, no que ele faz como back-office. Então, a empresa é um organismo vivo, é emoção, é sentimento. Isso ninguém segura. A hora que o presidente, o diretor-geral chama e conversa e define claramente as metas, jogo da verdade, não pode ter mais ou menos, não existe mais ou menos no relacionamento. Perfeito. Professor Paulo de Paula, nosso convidado de hoje. Eu tinha só... O senhor falou agora há pouco sobre tomada de decisão. E durante sua palestra lá na Vox, o senhor chegou a falar sobre o episódio da venda da UNP. Foi ali que foi a prova em conteste, essa prova prática dessa tomada de decisões. Antes e depois, hoje o senhor avalia e para tudo o senhor faz essas perguntas, porque naquela ocasião, se tivesse feito, talvez não tivesse... enfim. Que nós somos. Não, é porque dizer que tá um trilhão de gente aqui mandando as melhores energias pro senhor. O Jean Vilela, que aula, meus amigos. A Nádiwa, né? A Nádiwa entrou aqui para dizer isso é uma aula. O Idel, o Mesmer Martins, a Luciana Martins. Luciana Martins, já tô, Luciana?
Então é suspeito, mas eu vou ler. Importante ouvir a história do professor Paulo. Muita energia. Olha, quem tá aí, mete o polegar pra cima e pega esse link, espalha aí nos teus grupos empresariais, aquele amigo empreendedor, porque é sem dúvida uma aula de vida. É aquela entrevista que vai crescer muito depois no YouTube. É verdade. Muita gente vai buscar. Professor, palavra com o senhor. Tá. Tomada de decisões e esse episódio em si, porque a UNP é um patrimônio do Potiguar, né? Assim, tudo que acontece lá. Nós somos um amontoado de hábitos. Hábito é tudo. Hábito é aquilo que o seu inconsciente faz e você faz automaticamente. Então você tem que aprender também, nós precisamos desenvolver o hábito de tomar a decisão certa. E a decisão certa, ela está baseada em valores e sentimentos. Porque uma decisão, você sabe o que é maturidade? É o tempo que nós tomamos entre o impulso e a decisão, a ação. Tudo é ação, tudo é atitudes. Amor é atitude, tudo é atitude. Mas nossos 5 sentidos captam o input, seja negativo, seja positivo. Então, o tempo e a maneira que você reage àquele input chama-se maturidade. E as decisões são tomadas com ou não maturidade, quando você leva em consideração todos os seus valores, a situação atual e, sobretudo, olhando o próximo. E as decisões tomadas em emoção não dá tempo para você, quando você está fortemente... O que é emoção? Emoção é quando você vê, por exemplo, um pitbull, você tem uma emoção. Quando você está deitado com medo do pitbull, pensando, isso é um sentimento de medo que ficou em você. Emoção é uma coisa rápida, mas as emoções se transformam em sentimentos. E aquele sentimento que você pensa depois, você tem o mesmo calafrio quando você está vendo o pitbull. Então, quando você está embalado, impactado por uma forte emoção e aquilo se repete, se é recorrente. Eu tinha separado meu casamento e me separei, felizmente, de 4 mulheres. Da minha ex-esposa e das minhas 3 filhas, que tinham um relacionamento perfeito, maravilhoso. E elas não queriam perder o pai de dentro de casa. Então, foi um choque para mim, foi uma barra muito pesada. E, na verdade, eu estava já comprando a Unifax em Salvador, comprando a Universidade de Manaus, já estava com $100 milhões do Banco Mundial já liberado para nós fazermos as compras e nós fazemos a consolidação à UNP e não vender. Mas eu me embaralhei emocionalmente nesse processo e fiz um negócio com a Laureate, que não era uma empresa de educação, era uma empresa financeira, depois que eu vinha descobrir, que apenas queria comprar, melhorar o EBIT de vender. E então, quando eu me vi, eu comprei junto, comprei Manaus, comprei Salvador, comprei várias do Brasil inteiro, com 40, eles compraram 60 e eu comprei 40. Só que depois, o convívio de alguém que via educação, que não via só valores de bolsa de valores, e aí então eu não consegui ficar com eles e sair de vez da UNP. Só que foi um sofrimento muito grande porque eu vendi a minha alma nesse processo. Foi uma coisa muito dolorida que eu sofri muito durante muito tempo, mas felizmente na busca da caminhada interior eu consegui superar e entender que passado você não deve sofrer pelo passado, já foi. E agora felizmente a Ânima comprou a UNP, é uma empresa de educadores e nós vamos estar mais ligados agora, vou estar junto de novo com a UNP, apoiando tudo isso, né? Primeira mão aqui, ó. Oba! É um furo. Então o senhor volta a... Não. O senhor ainda é sócio da UNP? Não mais. Nós somos apenas proprietários de alguns prédios, mas não... Mas a Ânima certamente vai ouvir o senhor. Não, eu tive conversa com eles hoje, 1 hora no telefone. Diga aí, então só pra gente. Não, mas agora não é hora de falar nada. Vamos nessa? Não estou autorizado. Mas que bom, professor. Tem uma legião de funcionários lá que quer saber. Então aqui tudo saudando, ó. Por exemplo, aqui o Idel fala, quando eu entrei, Idel diz, tenho 23 anos de UNP e sempre aprendi da informação, com o professor Paulo de Paula que o respeito e carinho são mais importantes do que qualquer outra coisa. É o Idel, nosso ouvinte. Obrigado, Idel. Beijo maravilha. no coração. Mas então é isso, eu tomei uma decisão. Aí não foi nem emoção, foi sentimento de culpa, sentimento, sabe, todas aquelas coisas que eu tive da minha infância, os gatilhos disparavam e eu não aguentei a onda, não aguentei. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de esperar,
Era o contrário, mas isso mesmo, a vida, eu tenho feito outras coisas maravilhosas na vida também. Na educação, por exemplo, é gozado, né? Meu pai trouxe minha família para Natal e papai ia lá na UNP, tinha uma mangueira lá na Floriana, e ele cuidava da limpeza lá, liderava um pessoal da limpeza lá. Aí o mineiro tem mania de passar perto do pai e tomar a benção toda hora, né? A benção pai, você não fala, oi pai, como é que tá a benção pai? A benção pai é normal, né? É da cultura lá, das famílias mineiras da roça, né? Aí, quando chegava alguém do MEC, eu chamava o papai lá na sala, né? Ele sentava lá do lado, eu quero sentar junto, eu falei, lógico, meu pai, que delícia, né? Aí ele falava assim, depois ele coçava a cabeça e falou assim, meu filho, mas como é que eu não sei nem ler direito? Você montou esse negócio dessa, montou essa universidade. Coisa boa. É muito bacana. Então, ó, estamos caminhando por fim. Infelizmente, eu queria, toda vez que o senhor vem aqui, professor, é um brilho, né? Esse programa ganha outro brilho. Eu queria lhe perguntar, quem lhe influenciou? O senhor que influencia tantos aqui, pelas testemunhos aqui de tanta gente boa. Quem são suas referências? Quem são suas referências? No passado e no presente também é importante isso. Rapaz, me influenciou muito minha mãe, a espiritualidade. Como é o nome dela? Dona Elisa. Dona Elisa fez centenas de partos, bezedeira lá na roça, nunca cobrou R$1 de ninguém. Eu nunca vi minha mãe reclamar na vida. Extraordinário. Meu pai, da simplicidade, que não tinha apego a nada e tinha um coração muito grande, né? Como os pais são importantes pra gente, né? Impressionante, né? E, na verdade, eu acho que esse caminho do início, né? É que deu, eu não respondi porque aquele menino deu certo, gente. Por que aquele menino deu certo? O nosso sentimento é primário. A lei da atração é secundária. A hora que você alinha o seu sentimento com a sua consciência e com Deus, isso é metafísica, isso é física quântica. Você cocria realidades. Aquele menino tinha fé, tinha determinação, e ele conseguia ver a coisa pronta desde menininho. De onde veio isso, esse sentimento? Eu, quando fui seminarista, se eu contar, dá até um minutinho para a história aqui. Tem sim. Veja que é importante do sentimento. Nós temos que... Eu estou escrevendo um novo livro sobre sentimentos e, sobretudo, sobre você repaginar, né? Você reclassificar os seus sentimentos, né? Porque nós somos, na essência, os sentimentos. Essa é a única coisa que Cristo disse para nós quando veio aqui. Falou. Ele pegou os 10 mandamentos e deixou o primeiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tirou os 9, o pessoal, opa, o negócio ficou bom. Ele colocou vírgula. E é o próximo como a ti mesmo. E na última hora, ele lá na ceia, né? Sabendo, olhando para Judas com o rabo do olho e tal. Aí ele falou, esse pessoal ainda não entendeu direito. Aí ele falou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o sentimento é a coisa mais importante. Quando eu tinha 12 anos, deixei o seminário, fui convidado a não continuar no seminário, não dá para explicar, é uma história linda. E aí fui ser sacristão, auxiliar do sacristão com 13 anos, eu era muito vivo. E o sacristão de 70, 80 anos, não me lembro quando, ficou doente. E eu assumi a sacristia lá em Guaxupé, de uma igreja enorme, era a sede da arquidiocese. E aquele menino tomou conta daquilo tudo. E aí o que acontece? 6 meses depois, sapato furado, chovia, frio e tal, e nada pra mim. Aí o que eu fiz? Como eu fazia contabilidade, batizado, casamento, crisma e tal, mas tinha o dinheiro do Pé do Santo e tinha o dinheiro das coletas. Como lá o padroeiro era São José, eu chegava com a coleta, um pedaço, e falava assim, segura São José! Não pegou, caiu no meu pé. Pegava 10% e levava para minha mãe, né? Porque tudo era para minha mãe. Eu fui engraxado do 7 aos 11. Todo o dinheiro era para minha mãe para ajudar em casa. Mas aquilo ficou na minha cabeça a vida inteira. Putz, roubei dinheiro do Pé do Santo, meu Deus, roubei dinheiro da coleta, né? Mas sofria, sabe aquele sentimento de culpa? Poxa vida, ia na missa, ia toda vez que eu comungar, ai meu Deus do céu. Aí peguei, fui para Guaxupé. Peguei um cheque já bonitão, arrumadão, né? Aí, né? Cheguei em Guaxupé, falei com o padre, olha, eu queria falar com o senhor aqui que... Eu me identifiquei, fui seminarista aqui, falei dos padres da época, fui sacristão. Aí falei, eu queria confessar para o senhor que eu fiz isso.
Ele olhou para mim assim, aí eu falei, eu vim aqui pagar. Deu um cheque para ele de um valor, meu amigo, que ele olhou assim, do tamanho do meu pecado. Olhou para mim assim e disse assim, você era apenas uma criança, né? Que lindo. Rapaz, eu tirei uma conexão neural inteira de culpa. Quando vinha o pensamento, não estava mais lá. Não. Então eu não sofria mais, porque o cérebro é plástico, você vai e você tira de lá de dentro, compreende? Aí que delícia. Aí de vez em quando ainda vinha, né? Aí o Dom Eugênio veio a Natal para fazer a reinauguração do seminário, 80 anos do seminário. E aí a Unip patrocinou a reforma todinha do seminário e nós tínhamos uma ligação demais com a diocese, sabe? Várias coisas, tratamento dentário, tratamento disso, daquilo. Tem um curso de gestão de paróquia para tecnólogo, para os padres. E aí chegou o Dom Eugênio, junto com o Dom Heitor, que era o bispo, irmão dele, e queria fazer uma homenagem para mim, colocar uma placa, né? Aí Dom Heitor lá, reuniu o pessoal todo, falei, Dom Heitor, eu queria contar uma história, né? Aí contei a história do menino, né? Segura, São José, não pegou, caiu no meu pé. Aí ele falou, professor Paulo, o senhor era apenas uma criança. Aí quando chegou na hora lá na cerimônia, né? Ficou Dom Heitor de um lado, Dom Heitor de um lado, Dom Heitor aqui, eu do lado dele, e Dom Eugênio do outro do meu lado. Aí Dom Eugênio me deu uma cutucada. Ei, me conte de novo aquela história. Mas a verdade é que eu tirei aquele sentimento de culpa. Isso aí que é a mensagem. Sem dúvida. Olha, professor, tem que vir muito mais vezes aqui. Mas assim, que maravilha. Como este homem fala, é fantástico, Dona Lia. É uma aula mesmo. Que maravilha. Professor, porque eu quero explorar, eu tenho 1 milhão de coisas. Eu brinquei com o Kellerman no intervalo, dizendo, Kellerman, lidere-nos, faça as perguntas. Mas é 1 milhão de perguntas que eu fico aqui do lado de cá. Eu já marquei com ele um café na terça-feira, então eu vou explorar ele fora do ar. Gente, não fiquem com raiva de mim, não, mas fiquem com inveja. Viu, Sérgio? Ele disse pra mim que ia ser um bate-papo empresarial. Acabamos falando mais de filosofia, mais de psicologia, mais de vida mas na verdade é isso aí, que o ser humano, a empresa é o reflexo do líder, né? Isso, essa é a grande mensagem dessa coluna, Sêmio, que é exatamente, antes de ter, eu preciso ser. E aquilo que eu quero ver espelhado nos meus colaboradores, eu tenho que ser exemplo. É isso aí. Então não adianta. Liderança passa por comportamento, por atitudes reais. E é isso que você vê. Tem muita gente, jovenzinho de curso de administração, de gestão, que fica esperando aquela fórmula mágica. Deve ser uma fórmula financeira, no mínimo. Para você ter sucesso na vida. E você vê o seguinte: você tem que, de fato, ter comportamentos adequados, né? Que, de fato, somam para a construção do bem. Porque o bem é contagioso, né? Ele, de fato, se multiplica. E aí eu termino dizendo o seguinte: uma vez eu vinha de carona com o professor de um almoço de negócio que estávamos, e me chamou muita atenção porque ele saiu de um restaurante ali de Petrópolis, e quando ele saiu, um monte de gente saiu correndo, uns 2, 3, né? E foram correndo, e ele atrasou um pouquinho a saída, e quando nós chegamos no portão ali da Floriano, que não é tão longe, já tinha uns 2 chegando, que esperava ele lá no portão, porque sabia que ele dava uma gorjeta gigante, né? Então, assim, a generosidade, né? A gratidão, ela é muito importante, mas a generosidade é uma atitude que só compete aos grandes homens, e a generosidade tem um poder de retorno inacreditável, né? Então, dúvida, quanto mais você partilha, mais o que você dissemina também retorna. Eu sei que o tempo já está aí, tá Luiz estourado, já contou. Mas eu quero, gente, olha, lá no YouTube, quem está no YouTube vai ver, olha, quer conversar mais com Paulo de Paula? Compra o livro dele, Eu Sou, Eu Posso. É da editora Gente, está nas principais livrarias, está também na Amazon, está em todo lugar. Eu Sou, Eu Posso é a maneira de você
escutar mais o professor dialogar. Paulo, dialogar com o professor Paulo através das letras que ele escreveu nesse livro, que foi fruto. Olha as palmas, olha as palmas. Próximo livro tem nome, vai ser lançado quando? Acho que até setembro, talvez. E já tem nome? Não, ainda não. Mas falar sobre exatamente isso, sobre a essência dos sentimentos. O sentimento é o líder e a base É um de tudo. desdobramento do seu isso, poço, isso. né? Que bacana, professor. Sêmio, para eu não obrigado. cometer aqui, né, um agafe, eu gostaria de agradecer, né, a presença do professor Paulo, que sem dúvida nenhuma nos brinda, né, com a aula que a gente não escuta de grandes empreendedores, porque antes de ter uma lição apenas empresarial, mas tem uma lição de vida. É verdade. Né? Como isso é importante. Obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço, né? Gratidão a vocês e um beijo no coração dos ouvintes. É isso aí, olha, a Ócula, as meninas da Ócula, sabendo que o senhor vinha pra cá, mandou uma lembrancinha pro senhor. Sexta-feira é Dr. Ney Fonseca, elas que são fãs do senhor, fãs do Dr. Ney, mandou presente pro senhor. Vou já acabando o programa. Brinde lá da Muito Ócula. obrigado, hein, Ócula. É a Ócula que fica ali no comecinho da Afonso Pena, né? No comecinho da Afonso Pena, aquele molde do antigo Castelinho, né? Luiz, tchau. Tchau, amanhã estamos de volta com uma entrevista interessante. Vamos falar com uma correspondente internacional da Rede TV. Verdade. Ela que reside na Itália. Como que é? Michelin, ela que vem, vai dar entrevista via internet pra gente, Isso, né? bater um papo sobre jornalismo internacional e pandemia. Falar um Vamos pouco trazer a sobre- experiência dela. Ó, todo mundo ligadinho amanhã, meio-dia, no seu Cidade Notícias. Até lá. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene e Luiz Henrique. Oferecimento Oral Estética, transformando sorrisos em verdadeiras obras de arte. Vivaz Spa e Estética, estética humanizada, natural e consciente. Sistema Fé Comércio RN Sesc Senac, trabalhando pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do seu povo. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz.